Glória a Deus. Amém? Abra a sua Bíblia no Salmo 27. Vamos ler esse Salmo 27 todo. Desse Salmo, nessa noite, nós vamos tirar aqui alguns princípios para quem quer ter uma vida vitoriosa. Amém? À luz desse texto, nós vamos tirar estes princípios. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantam falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, amados? Podeis assentar. Como nós falamos, queremos, à luz desse texto, pensar um pouco com os irmãos nessa noite sobre alguns princípios para termos uma vida vitoriosa. Esse texto é um texto muito forte, porque é um texto que o salmista, ele fala de alguns pontos aqui que nós vamos estar dando ênfase nesta noite. Pontos esses que são fundamentais, são imprescindíveis para que nós venhamos ter uma vida vitoriosa, né? Às vezes a gente olha assim para uma pessoa e diz assim, mas fulano é uma pessoa assim tão firme, né? É uma pessoa assim tão segura, nada abate aquela pessoa. E aí quando a gente vai ver, essas coisas não acontecem na vida dessa pessoa por acaso ou em vão. É uma pessoa experimentada, é a pessoa que ela confia plenamente em Deus e nos princípios estabelecidos da sua palavra. Por isso que essa pessoa se torna uma pessoa de êxito, né? Se torna uma pessoa bem-sucedida, se torna uma pessoa vitoriosa, porque ela se apoia nos princípios da palavra de Deus, não é? No mundo secular, a gente percebe que
Tem pessoas que elas conseguem ter êxito mais do que as outras. Não é? Existe no meio do esporte, por exemplo, né? Tem alguns que se sobressaem mais do que o outro no atletismo, no futebol, né? Sempre tem aqueles que são diferenciados. E aí a gente sabe que nessa questão do atletismo, do futebol, é porque as pessoas, alguns nascem com algumas habilidades que o outro não tem, não é? Já nasce com, não é? Com algumas habilidades que aquele outro não conseguiu nascer com aquelas habilidades. Por isso que há o destaque, há uma diferença. Tem jogador que joga muito, tem outro que joga na média, tem outro que joga abaixo da média. Então, no contexto secular, no mundo, existem essas divergências, né? Essas diferenças, né? No meio das pessoas. Mas quando a gente vem para a palavra de Deus, então não existe esse negócio de uma pessoa ser mais abençoado, né? Ser uma pessoa assim que Deus tem mais simpatia, que Deus gosta mais, né? Uma pessoa que ela é mais dotada de determinadas capacidades. No contexto bíblico, não existe isso, né? No contexto bíblico, existe as pessoas que procuram estudar, procuram descobrir na palavra de Deus os princípios, as verdades que estão estabelecidas, e aí aquela pessoa vai meditar naquela palavra, vai estudar aquela palavra, vai colocar aquela palavra em prática na sua vida, e aí nós vamos ver que geralmente há diferença, muitas vezes, de um crente para o outro. A diferença justamente é essa. O crente que conhece os princípios da palavra de Deus, e ele procura, no seu viver diário, ele procura colocar em prática os princípios da palavra de Deus, então esse crente ele tem uma possibilidade maior de ser mais bem-sucedido. Até aí os irmãos entenderam? Glória a Deus. Podemos ir avante? Então nós vamos passear aqui nesse Salmo 27, porque nesse Salmo a gente vai encontrar aqui alguns princípios fundamentais para que nós venhamos ter uma vida vitoriosa. Todo mundo quer vencer, né? Não existe ninguém que queira assim, que tenha o prazer em perder, né? Ninguém fica satisfeito em perder alguma coisa, por menos valor que essa coisa tenha, mas ninguém fica satisfeito em perder, porque nós fomos criados por Deus, não é? Nós já recebemos o DNA de Deus na nossa vida para não nos conformarmos com a derrota e sempre estarmos em busca da vitória na nossa vida. Então ninguém, não é, que realmente conhece a Deus, conhece a sua palavra, fica ali acomodado. Eu me lembro quando nós começamos o ministério na cidade de Monte Santo. Nosso primeiro ministério foi na cidade de Monte Santo. Nós ficamos lá somente um ano. Deus nos levou para um treinamento de um ano ali naquela igreja. Eu entendi o propósito de Deus nisso. Foi um ano certinho que eu fiquei lá, mas foi um propósito que Deus tinha na minha vida. Primeiro, eu passei pelo teste, né? Porque fui para um lugar onde ninguém queria ir. Então fui. Todo mundo me aconselhou, dizendo: rapaz, não vá. Ali é um cemitério de profeta. Aquela cidade ali ninguém quer ir. Você vê que a igreja está lá 2 anos sem pastor. Quem é que quer ser pastor naquele lugar? Um lugar amaldiçoado daquele. E aí eu sempre dizia aos meus colegas: rapaz, mas eu vou, porque Deus falou comigo para eu ir, não é? Eu não vou porque, eu vou porque a cidade lá é maravilhosa, eu vou porque, né, o local lá é bom para se viver. Eu não estou pensando nisso, eu estou pensando mais em obedecer a Deus. Então estou indo porque Deus falou ao meu coração que é para eu ir. Aí as pessoas me deixavam quieto quando eu dava uma resposta nessa linha,
E eu fui, Deus cumpriu o propósito dele lá. Foi um treinamento mesmo de 1 ano, onde eu pude aprender muita coisa na prática e receber orientações de Deus que foram fundamentais para o meu ministério. Depois de 1 ano lá em Campo Limpo, ou lá em Monte Santo, que eu vim para a feira, a convite da Igreja Batista de Campo Limpo, e lá nós ficamos de 1988 até 1992, como pastor lá, trabalhando juntamente com o pastor Schultz, na Igreja de Campo Limpo, Igreja Batista de Campo Limpo. De 1992, a igreja aqui nos convidou e nós deixamos a igreja lá, depois de 4 anos lá trabalhando em Campo Limpo. E eu me lembro que, na época, a igreja aqui era pequenininha, a igreja lá de Campo Limpo tinha mais de 400 pessoas. A gente veio por aqui, a igreja não tinha nem 40 pessoas na época, quando a gente chegou aqui. Não tinha 40 membros mesmo na igreja. E o interessante é que a igreja nos convidou, mas a igreja disse assim: pastor, a gente não tem condições de pagar o salário lá que a igreja de Campo Limpo está pagando o senhor vem assim mesmo? Então eu saí de lá da igreja de Campo Limpo para vir para aqui, para Nova Jerusalém, ganhar menos. Mas eu vim também debaixo de um comando da direção de Deus. Estávamos em oração e Deus nos falou que era o tempo da gente deixar lá Campo Limpo e aceitar o convite aqui da Nova Jerusalém. Não é? Então, eu estou contando essa experiência para os irmãos, porque existem princípios na nossa vida que a gente aprende no dia a dia, na prática. Não é? Uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, tenho até hoje, e que a gente vê aqui na luz do texto. A primeira coisa que eu vou fazer o destaque aqui é que Davi, ele era um homem que confiava em Deus de uma forma extrema, né? Ele tinha uma confiança muito forte em Deus. Por isso que Davi, ele foi bem sucedido em todas as suas batalhas. Ele enfrentava qualquer tipo de exército e derrotava, porque a confiança de Davi estava em Deus, sempre. Ele nunca deixava de ter uma confiança plena em Deus. Ele acreditava em Deus plenamente, não tinha medo de nenhum exército, não tinha medo de nenhum inimigo, porque ele sabia que Deus estava com ele, sempre. Então Davi tinha essa confiança, ele tinha essa confiança plena em Deus. Acreditava que ele estivesse onde estivesse, Deus estaria com ele, guardando, protegendo, livrando ele do mal e dando vitória que ele viesse enfrentar. Então, o primeiro princípio aqui que a gente quer destacar é essa confiança em Deus, que a gente vê aí no texto, do versículo 1 até o versículo 3, o salmista, ele expressa essa confiança. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor, Ele é a força da minha vida, de quem me recearei? E aí ele diz: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. E aí no versículo 3 ele diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiaria. Então, o salmista, ele foi um homem vitorioso na sua caminhada de fé em Deus, porque ele tinha uma confiança firme. Nada abatia a confiança de Davi, né? Nada abatia a confiança que ele tinha em Deus. Nenhum problema, nenhuma adversidade, nenhuma dificuldade, nenhum inimigo, ninguém e nada, né, tirava do coração de Davi essa confiança que ele tinha em Deus. Mas quantos de nós, amados, às vezes surge um problema,
na nossa vida e a gente se desmorona todo, não é? A gente está caminhando na fé, na confiança, aí surge um problema maior do que nós, um problema que a gente não pode solucionar, aí a gente se desmancha todo. A gente pensa que o problema é maior do que nosso Deus. Nunca vai ser, irmãos. Deus vai ser sempre maior do que os problemas que nós venhamos enfrentar. Sempre Deus vai ser maior. Não é verdade? Mas às vezes na prática, na nossa caminhada de fé, às vezes a gente não acredita assim, né? De forma plena e absoluta. Então Davi, ele foi um homem conquistador, foi um homem guerreiro, um homem valente, né? Um homem vitorioso, porque ele tinha uma confiança plena em Deus. E nós precisamos muito disso nos dias atuais, irmãos. São dias difíceis que nós estamos vivendo. E se nós não tivermos esta confiança plena que Davi tinha em Deus, não tem como a gente vencer os inimigos dos dias atuais. São muitos os inimigos, são muitas as lutas, são muitos os problemas que nós estamos enfrentando nos dias atuais, irmãos. Perseguição, não é? Uma perseguição assim sorrateira, às vezes a gente fica até sem imaginar como é que essas coisas estão acontecendo, mas está aí no mundo atual a perseguição de uma forma sutil à igreja de Cristo. E aí é que a gente tem que ficar firme. Deus está conosco. Deus está do nosso lado. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Ninguém, né? Ninguém vai ser contra nós se nós mantermos a nossa confiança firme nele. Amém, amado? Então, o primeiro princípio aqui, para a gente ter uma vida vitoriosa, é a confiança em Deus. É fácil confiar em Deus quando tudo está sob o nosso controle. Não é? Quando dinheiro no bolso, as contas estão sendo pagas, você está empregado, você está bem de saúde. É fácil a gente manter a confiança em Deus quando está tudo bem. Mas, para a gente ter uma confiança firme, inabalável, essa confiança tem que ser uma confiança que independa de qualquer circunstância. Amém, amado? Devemos confiar em Deus em qualquer situação que nós venhamos nos encontrar. Acreditar que nós, nesse texto aqui nós vamos ver, mais na frente, né, outro princípio, Deus nunca vai nos abandonar, irmãos. Deus é fiel. Ele prometeu, não é? Está conosco sempre, amém? Então, o primeiro princípio aqui é a confiança. O segundo princípio, que vai do verso 4 ao verso 6, fala de algo que é muito importante também na nossa caminhada de fé, comunhão com Deus. Então, às vezes, amados, a gente não tá tendo, nós cristãos, nós servos de Deus hoje, nós não estamos tendo comunhão com Deus como nós deveríamos ter. Comunhão fala de intimidade. Intimidade é você conhecer a pessoa com quem você convive. Não é? Então, às vezes, você convive com a pessoa, mas você não tem intimidade, então você não conhece a fundo aquela pessoa. Mas quando você convive com a pessoa que você tem intimidade, então você passa a saber tudo a respeito daquela pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, não é? E aí a convivência se torna salutar, porque a gente sabe tudo que aquela pessoa não gosta, então a gente deixa de fazer aquilo que a pessoa não gosta. E aquilo que a pessoa gosta, a gente faz. E aí o relacionamento fica bem. Não é verdade? Então, o nosso relacionamento com Deus fala também dessa intimidade que a gente precisa ter. E aí você vê do versículo 4 ao versículo 6, o salmista diz assim, uma coisa pedi ao Senhor,
e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Não é? Isso aqui que o salmista fala, né? Uma coisa é pedir ao Senhor, buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Ele está falando de comunhão, ele está falando de intimidade. E aí a gente lembra aquele texto que a Bíblia fala no Novo Testamento, quando Jesus foi na casa de Marta e Maria, não é? Esse é um texto muito conhecido. E aí a Bíblia fala que quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, o que foi que aconteceu? Marta, aquela mulher muito ativista, que gosta de fazer as coisas dentro de casa, não é? Com a presença de Jesus lá, ela continuou nos seus afazeres, nas suas preocupações, faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa e faz outra. Tem gente que vive em função, né? A vida vive em função daquilo que faz. Só anda, passa o dia todo fazendo coisa. E Marta era assim. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, Maria largou tudo que tinha para fazer e escolheu se assentar aos pés de Jesus. Aí Marta viu Maria lá sentada, que esses crentes ativistas é assim, né? Ele, quando vê o outro lá buscando, aí ele fica orando tanto assim, para quê? Não é? Tem crente que fala isso. Aí o que aconteceu? Ela olhou, viu Maria lá sentada, ela chegou, ainda foi dar lado e se voltar completamente para Deus. Tem gente que
você orar com sinceridade, Deus dá a Xerox Tu não buscou a Deus para Deus mostrar o coração.
você gosta de fazer. De valor, quero atrair tua presença, por tua misericórdia, Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Encontrei em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença, por tua misericórdia, Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. E eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. E eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Encontrei em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença, por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. E eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. E eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu. Aleluias. Glória a Deus. Oh Deus, nós podemos esta noite meditar na tua palavra, vendo, ó Deus, princípios que podem, ó Deus, estar presentes em nossas vidas
E estes princípios podem fazer de nós pessoas vencedoras. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós venhamos ter a confiança plena e absoluta em Ti. Como Davi, o Teu filho, o Teu servo, que confiava em Ti, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer inimigo que ele viesse enfrentar, qualquer luta, qualquer problema que ele tivesse que enfrentar, Davi nunca deixava de ter uma confiança firme. Por isso que a Tua palavra nos mostra que Davi foi um homem vencedor. Alcançou muitos territórios, destruiu muitos exércitos, alcançou muitos reinos para Ti. Mas Davi também era um homem que tinha intimidade contigo, que gostava de estar na Tua presença, Senhor. Gastava tempo na Tua presença, Te louvando, Te buscando, Te adorando. Davi também era um homem de oração. Oh Deus, louvado seja o Teu nome. Davi era um homem que tinha convicção de que o Senhor nunca ia deixá-lo na mão. E Davi também tinha certeza de que jamais seria desamparado pelo Senhor. Que estas verdades estejam dentro de nós, vivas a cada instante. Que nós não venhamos nos esquecer destas verdades contidas nesse texto do Salmo 27. Essas verdades, esses princípios, eles são suficientes para nos conceder uma vida vitoriosa. Ajuda-nos, ó Deus, a colocá-los em prática no nosso viver, para que nós venhamos alcançar vitória e venhamos ter êxito em todas as áreas da nossa vida. Abençoamos os Teus filhos e filhas que vieram ao Teu altar, porque ouviram a Tua palavra e entenderam no coração a importância de estarem vivendo na prática dos princípios que foram mencionados aqui nesta noite. Que a Tua boa mão alcance a todos e que todos saiam daqui fortalecidos para andarem nestes princípios, e que todos alcancem êxito, e que todos tenham uma vida vitoriosa. Para a glória do Teu nome, nós abençoamos os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor. Abraço no seu irmão que está ao seu lado. Vão em paz. Que Deus vos abençoe, vos guarde, vos livre de todo mal, a bala perdida do homem ladrão, do homem sanguinário. Que nenhuma obra do inimigo prospere contra as vossas vidas. Vão em paz. Amém.